Fui na neuropsicóloga. Preciso receber um diagnóstico? Essa é uma boa pergunta, né? Nem sempre, todas as vezes que uma pessoa procura a neuroavaliação, vai ter um diagnóstico. Às vezes são fatores muito mais emocionais do que realmente ter a nomenclatura de diagnóstico de algum tipo de transtorno. Às vezes, quando criança, e eu vou utilizar o exemplo prático, já chegou vários casos de vir com várias hipóteses de hiperatividade, TDAH, mas às vezes foi a família, o lar, que estava disfuncional, que não estava sendo proveitoso para aquela criança. Ou seja, não tinha rotina de sono, não tinha rotina de obrigações. E aí não é porque essa criança tem hiperatividade, tem transtorno de alguma coisa, mas que falta responsabilidades e limite. E agora eu falo de público específico, crianças e adolescentes. Esse público precisa de limite, eles gritam por limite. Nós adultos somos essas pessoas que muitas vezes chatas por impor limites, mas quando eu falo limites, impor limites é de uma forma humanizada, de uma forma acolhedora, de uma forma respeitosa, sem violência física, verbal ou psicológica, mas de uma forma que seja um zelo, um cuidado, que futuramente, quando tiver adulto, ele ou ela vai perceber que teve um bom porquê de proteger de alguma coisa, de aprender alguma coisa. Então, não, nem todas as vezes que você vai procurar uma neuropsicóloga, você vai ter um diagnóstico. E vamos utilizar também um outro viés. E quando tem algum diagnóstico? Temos que lembrar também das nossas orientações. Em um laudo neuropsicológico que se preze, teremos encaminhamentos e orientações para a escola, família, para todas as pessoas que convivem com aquele indivíduo. Vou utilizar o exemplo do autismo, mas pode ser qualquer outro tipo de transtorno, tá? E aí imagine a criança tá fazendo alguma birra, tendo algum comportamento estereotipado e a família sofre por não saber o que fazer, por não ter orientações adequadas àquela demanda. Vai bater? O que é que vai fazer? Né? Então é nessa hora que as orientações neuropsicológicas, encaminhamentos da neuropsicologia vai ser um fator de extrema importância, porque ele vai mostrar o caminho que deve ser seguido. Em um momento de birra, vamos encaminhar para o psicólogo fazer as melhores orientações. É uma criança heteroagressiva, autoagressiva? Quais são os comportamentos que podemos minimizar os comportamentos daquele paciente, daquela criança? E é pensar o seguinte, por mais que tenha o diagnóstico, é pensarmos também exatamente nesse ponto. Como orientar da melhor forma? Como utilizar isso para educar a família? E entender também que é um processo de acolhimento àquela família que recebeu um diagnóstico e talvez esteja passando por uma fase de negação, de luto, de não querer que o filho recebesse um diagnóstico. Mas o primeiro passo, além de orientações e encaminhamentos, é a aceitação. É entender e aceitar que aquelas palavrinhas, aquele diagnóstico, é o melhor caminho para entender e fazer uma vida plena e feliz. E aí é onde entendemos a importância da neuroavaliação. Não é só uma palavra difícil, mas sim um processo que vamos mostrar as orientações, a importância, a adequação, a educação que vamos ter antes, depois de um diagnóstico ou não diagnóstico. E como seguir da melhor forma. E essa semana é a semana perfeita para você começar a cuidar de você e de quem você ama.